Olá investidor, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Holder Grafista. Nesse vídeo aqui eu vou trazer uma análise dos dividendos da Neoenergia, um histórico dos dividendos, uma projeção de dividendos para o ano de 2023 e também os preços teto para essa empresa, ok? Bom, essa empresa ela tem um IPO, ou seja, ela entrou no mercado há ligeiramente pouco tempo. Ela entrou em junho de 2019, então a gente não tem um histórico tão longo assim, mas com base no histórico que a gente já tem dela, eu vou conseguir extrair várias informações. Bom, no momento atual está sendo cotada a R$ 14,63 cada ação. Esse gráfico aqui é justamente o histórico de distribuição de dividendos da empresa, e também essa última barra cinza ali no final é a projeção para o ano de 2023, que nós vamos ver melhor mais para frente. Ela costuma anunciar, com base no histórico que nós já tivemos dela, ela costuma anunciar dividendos nos meses de abril, junho e dezembro, ok? E o histórico de dividend yield dela, ou seja, o total de dividendos que ela distribuiu no ano em relação à cotação das suas ações, dá numa média 2,85% ao ano. Ou seja, nesses primeiros anos ali, ela não foi uma boa pagadora de dividendos. Ela não falhou nenhum ano, mas ela não pagou uma quantidade muito exorbitante de dividendos em relação à cotação das suas ações no mercado. Em 2022, a cotação, o dividend yield já foi um pouco maior. Por quê? Porque as suas ações já tinham caído muito no mercado. Então isso acabou influenciando já para que esse dividend yield fosse maior. E aqui nós temos o gráfico que mostra para nós a diferença entre a cotação e o lucro. E nós vemos que desde o IPO os lucros da empresa subiram, enquanto que a cotação caiu. Cruzando essa linha pontilhada aqui, as cotações cruzaram a linha dos lucros para baixo. Será que no futuro não vai se inverter e essa curva vai voltar a cruzar por cima? Essa linha vai voltar a cruzar por cima da linha do lucro? Não sei. Mas num eventual bull market, um mercado de alta, pode ser que aconteça. E principalmente um ponto que a gente tem que se atentar muito na Neoenergia é que ela é uma empresa que está muito endividada nesse momento atual. Por isso que a gente tem que se atentar muito nela, porque se a taxa Selic permanecer nesse patamar, a taxa básica da economia, é provável que os balanços dela vão continuar sofrendo durante mais um tempo. Mas a partir do momento que a taxa Selic começar a cair, aí a Neoenergia vai ter um alívio muito grande nos resultados dela, e como consequência os lucros vão subir e os dividendos provavelmente também. Agora, qual que teria sido o seu resultado se você tivesse investido nela e a gente não considerasse os dividendos? Se você tivesse investido lá no IPO dela, hoje em dia você estaria com menos 14% se a gente não considerasse os dividendos. Mas se a gente considerar, aí você ainda estaria positivo em cerca de 3,3%. Ou seja, olha o tamanho da diferença que fez. Fez você sair de um prejuízo de 14% para um lucro de 3%. É por isso que investimentos focados em dividendos no longo prazo têm baixíssimo risco de você perder dinheiro, porque o seu preço médio ajustado por dividendos vai caindo cada vez mais com o passar do tempo, até chegar a um patamar que é realmente muito difícil do valor de mercado daquela empresa cair abaixo desse seu preço médio ajustado. E é claro que, como ela apenas caiu, e mesmo considerando os dividendos, a rentabilidade dela ainda foi baixa, a sua rentabilidade real em todos os períodos considerados vai ter sido negativa, né? Que é a rentabilidade descontada da inflação. E agora algumas projeções, ou melhor, algumas simulações que eu fiz de junho de 2019, mês do IPO, até fevereiro de 2022, ou melhor, fevereiro de 2023, o mês atual em que eu estou gravando esse vídeo.
Se você tivesse feito aportes mensais de R$1.000 nessa empresa, desde lá desse período, durante todo esse período aqui que eu citei, você teria investido um total de R$45.000 nessa empresa. Porém, hoje em dia o seu patrimônio seria de cerca de R$41.000 e você teria recebido quase R$2.500 nesse período. Aqui nós temos o gráfico. Como não deu muito tempo ainda para ter um efeito de juros compostos aqui muito grande, a parte amarela, que é os dividendos que você foi acumulando com o passar do tempo, ainda não conseguiu se inclinar, ainda não conseguiu crescer tanto assim. Enquanto que a linha roxa é o dividendo, ou melhor, o desembolso que você foi acumulando, né, tirando o dinheiro que você foi tirando do seu bolso, e a linha vermelha é o seu custo de aquisição, o seu preço médio, que é a soma das outras duas linhas, ok? Então o que acontece? Podemos ver que atualmente o seu patrimônio estaria abaixo do seu preço médio, o seu patrimônio na empresa, que é a linha verde, ok? Então é óbvio, a Neo Energia é uma empresa que foi prejudicada pela alta da taxa de juros, a alta da Selic, e naturalmente também por ser uma empresa que é uma small cap, uma empresa menor, ela acaba tendo mais volatilidade. Então, nos mercados de baixa, ela tende a cair mais do que o mercado em geral, ok? E se a gente considerar os dividendos que você recebeu em 2019 até em relação aos de 2022, os seus dividendos teriam crescido a uma taxa de quase 234% ao ano. É claro que aqui considerando novos aportes de R$1.000 todos os meses. E nós sabemos que nos primeiros anos os novos aportes acabam fazendo uma diferença muito grande. Então isso acabou ajudando muito nesse crescimento absurdo que os dividendos tiveram nessa simulação. Agora é uma simulação um pouco mais pé no chão, que não teve novos aportes, apenas um aporte de R$10.000. O seu resultado teria sido basicamente o quê? Esses R$10.000 teriam virado R$10.500 hoje em dia, sendo que nesse período você teria recebido R$1.257 em dividendos que foram automaticamente reinvestidos nessa simulação, ok? E como nós veremos no gráfico a seguir, também o seu preço, o seu patrimônio atual ficaria abaixo do seu preço médio, que é basicamente a linha vermelha, e o seu patrimônio, o valor das ações hoje em dia ficaria na linha na linha verde, ok? E aqui, como é um pouco mais realista, você simplesmente teria recebido todos os dividendos e reinvestido eles na mesma empresa, e isso teria feito com que os dividendos crescessem com o passar do tempo, além da própria empresa pagando dividendos cada vez maiores, né? Aí sim é uma simulação aqui um pouco mais realista. E mesmo assim os dividendos ainda cresceram a uma taxa de quase 41% ao ano de 2019 até 2022. Então foi um crescimento realmente muito interessante que os dividendos tiveram nessa empresa. Se você quiser testar o AGF+, com 30% de desconto durante 30 dias, acesse o link no primeiro comentário fixado, ok? Bom, nos últimos 12 meses, a Neo Energia pagou um total de 92 centavos por ação, dando um dividend yield atual de 6,29% em relação às cotações atuais. Mas, se a gente pegar uma média desses últimos anos aí de distribuição de dividendos, no caso eu coloquei ele 5 anos, mas na verdade essa média acaba sendo de 4 anos. Já que a empresa não tem um histórico tão longo assim. E se a gente pegar, numa média, esses 4 anos ela pagou cerca de 58 centavos por ação, o que em relação à cotação atual daria cerca de 3,95%. E com base nisso, se a gente quisesse receber pelo menos 4% ao ano em dividendos com base nesse histórico, a gente aceitaria pagar no máximo R$14,44 por ação. Enquanto que se a gente quisesse receber 6%, a gente aceitaria pagar R$9,62. E
8%, R$ 7,22. Enquanto que a projeção de dividendos dos analistas, em média, para 2023 é de cerca de 62 centavos por ação, dando um dividend yield projetivo de 4,24%. E com base nisso, nós temos um preço teto de 4% de R$ 15,50, um de 6% de R$ 10,33 e um de 8% de R$ 7,75. E é claro que eu sempre gosto de trazer uma média entre esses dois tipos de preço teto. Tanto o histórico, que acaba sendo um pouco abaixo das projeções para 2023 e considerando também essa projeção que os analistas estão fazendo para 2023. Normalmente, quando a gente faz uma média entre o histórico e a projeção, acabamos tendo novos preços teto muito mais realistas, com base muito mais no que a empresa de fato tem capacidade de pagar de dividendos. Então, com base nisso, nós temos um novo preço teto médio de 4% de R$ 15, um preço teto de 6% de R$ 10 e um preço teto de 8% de R$ 7,50. Sendo que nessa situação aqui, o yield atual da empresa seria de 4,10%. Mas é que lá, como nós vimos com o passar dos anos, desde o IPO dessa empresa, ela sempre veio aumentando os seus dividendos com o passar do tempo. Agora, no curto prazo, no ano de 2023, as projeções não são muito positivas, justamente por causa do alto endividamento dela e do patamar alto da taxa Selic. Quando a taxa Selic vier a cair, é altamente provável que a Neoenergia volte a distribuir dividendos altíssimos, ok? E bom, espero daí trazer um vídeo da Neoenergia nessa nova situação aí, trazendo novas projeções muito mais otimistas para vocês, ok? Bom, esse vídeo aqui não é uma recomendação de investimentos, ok? Estou trazendo os dados aqui para auxiliar vocês, mas sem recomendar qualquer tipo de compra ou venda. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se sim, eu peço que você deixe o like e se inscreva aqui no canal, que eu vou trazer vídeos novos toda semana e vou tentar trazer inclusive todos os dias. Vou trazer um foco especial no canal agora para small caps, pagadores de dividendos, inclusive em breve eu pretendo trazer novos tipos de vídeos, além desse análise de dividendos também, para não ficar sempre a mesma coisa aqui no canal. E também, se você quiser deixar alguma crítica construtiva, se você quiser deixar alguma sugestão da empresa ou alguma sugestão de algum tipo de vídeo que você gostaria de ver aqui no canal, deixa aqui nos comentários que eu vou ler e assim que possível vou responder e também vou trazer aqui no canal, ok? Muito obrigado por ter assistido até aqui, até o próximo vídeo, valeu!